Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí, dando continuidade ao capítulo 14. Hoje é de História, não é? Iniciar aí falando sobre o governo de Jânio Quadros, né, de 1961, e depois resultar no governo de Jango, né, no caso aí João Goulart, que vai até 64. Bom, para falar de Jânio Quadros, pessoal, a gente tem que primeiro entender como que ele aparece, né, no cenário político brasileiro. Ele vai aparecer nas eleições, né, de 1960, onde vai aí ocorrer o fim do governo Juscelino Kubitschek, né? Jânio Quadros ele vai se tornar aí um político em evidente, né? Porque ele já tinha um nome feito já na política, né, que era um político, foi governador de São Paulo, então ele tem grande conhecimento, né, entre a classe política. Muita classe política, muito da classe política vai apoiar ele, né, para se tornar presidente. Em especial vai ter apoio, né, daqueles que eram contra, né, o governo de Juscelino, no caso aí a UDN, ou seja, Carlos Lacerda, né, e outros partidos aí que vai apoiar Jânio Quadros, então ele vai, digamos aí, estar com grande moral, né, entre grande parte dos políticos brasileiros. E aí ele chega com um discurso, né, de que vai colocar a casa em ordem, ou seja, vai colocar o Brasil nos eixos para o fim, né, começando nos eixos, né, ou seja, acabando com as irregularidades que ocorrem no Brasil decorrente à corrupção. Então ele vai prometer acabar, né, com os corruptos, né, tanto é que ele tem um lema aí que é varrer os corruptos do Brasil, né, e assim então fazer com que o país siga um caminho mais próspero, né? E o lema dele é esse: acabar com a corrupção, vai ganhar muitos adeptos aí, né, da população, né, do povo, né, da classe trabalhadora principalmente, e com esse lema, né, com esse discurso moralista, ele vai ganhar muitos seguidores e aí ele chega, né, o resultado das eleições vai mostrar que ele vai ser o presidente porque ele obteve 48% dos votos, né, quase aí a metade do eleitorado. João Goulart, que foi aí também um político, né, muito conceituado, né, muito respeitado no cenário brasileiro, né, também muito ao lado dos trabalhadores, né, tinha grande conhecimento, também acabou sendo eleito como vice. Nessa época, as eleições ela ocorria de forma separada, né? Presidente e vice, cada um ocorria de forma separada. Então, a população escolheu o presidente Jânio Quadros e o vice João Goulart. Né? João Goulart, com uma característica aí muito próxima ao plano, né, desenvolvimentista, né, que foi de Getúlio, que foi de Juscelino, transitou nos dois governos, né? Então a população conhecia muito bem Jango, principalmente os trabalhadores, né? Bom, e Jânio Quadros, né, como eu falei para vocês, ele surge dentro desse contexto, desse cenário, né? E só que algumas questões vai atrapalhar o governo, né, de Jânio Quadros inicialmente, né? Porque ele vai ser muito debochado, né? Ou seja, a população vai debochar muito de Jânio Quadros por causa do seu jeito excêntrico, né, de ser, que se diferencia, né, dos costumes e da classe política, do restante da classe política, né? Então, muito, né, do que Jânio Quadros ele vai transparecer para a sociedade vai prejudicar ele no governo, como por exemplo, né, ele andava muito descabelado, despenteado, nos comícios, né, aparecia muito despenteado, né, isso provocava, né, um certo ar de deboche das pessoas que andavam com ele, participavam ali dos comícios, assistia, comia lanche de mortadela em frente ao público, né, não tinha nenhuma postura, o paletó, né, dele era cheio de caspa, então essas questõezinhas aí foi, digamos assim,
manchando a imagem dele, né, como um político excêntrico, né, meio desleixado, e então ele vai ser muito alvo de críticas, né, por causa disso e que vai influenciar o seu governo. Bom, mas enfim, no plano prático da política, ele vai realizar, vai ter algumas posturas, né, frente aos seus comandados, né, que nem, por exemplo, ele vai surpreender as repartições públicas, instituições públicas com visitas surpresas, né, sem avisar, repentinas, para ver se todo mundo está trabalhando, para ver se ele pega alguma corrupção. Então ele vai começar a suspeitar de muita gente, as pessoas dentro das repartições públicas vão começar a ficar incomodadas com isso, né? Ele vai receber críticas por causa disso. Entre os ministros, né, não havia muito diálogo, ele mandava muitos bilhetinhos, muitos recados, né, do que ele queria, do que ele pretendia fazer no governo. Então o contato era meio que à distância ali, né, com os ministros, né? Na economia, ele herdou um problema, né, que foi a crise econômica que não foi bem feita, né, resolvida no governo Juscelino, ou seja, a inflação muito alta, ele vai contribuir ainda mais com essa inflação muito alta, né? Então isso vai começar a dificultar o seu governo, né? A questão econômica para um governante é muito importante, então ele não vai saber lidar com isso, com essa inflação vinda do governo de Juscelino, e para agravar ainda mais, ele vai promover medidas, né, de diminuição de incentivos em dois setores que era essencial para a população, como o trigo, né, e o pão. Isso vai inflacionar muito ainda mais esses produtos, né, vai fazer com que a população pague mais caro por esses produtos, no caso principalmente o pão, né, que é o alimento básico da manhã de todo brasileiro, né, vai impactar muito nos preços. Esses investimentos não vão vir, né, para importar trigo, então vai causar aí um problema na economia. Outro detalhe, ele vai assinar acordos, né, com indústrias, com investimentos estrangeiros, indústrias estrangeiras, que vai fazer prejudicar as indústrias nacionais, as indústrias brasileiras, né? E quem vai sair na vantagem são essas indústrias estrangeiras. Então isso vai acabar aí gerando uma falta de competitividade das indústrias brasileiras frente às indústrias estrangeiras, então vai ocorrer algumas demissões, vai ocorrer aí uma queda na produção da indústria, né? Que vai, né, impactar no bolso do trabalhador, né? Outro detalhe também vai ser o transporte, com a falta de investimento da importação de combustível, né? E também a falta de investimento na produção de combustível, o Brasil, né, ele vai, no caso aí o setor de transporte vai ser muito prejudicado, né, porque vai começar a faltar combustível e quando tem o combustível vai chegar um pouco muito caro, né, melhor dizendo, e o resultado disso é refletir na passagem do ônibus, né? Então os trabalhadores vão sofrer com outro tipo de aumento, né, que impacta diretamente no transporte do trabalhador, não é? Que vai e volta do serviço e que faz com que o seu salário perca ainda mais o valor, né? Outro detalhe, no plano econômico ainda, ele vai restringir créditos para empresários, ou seja, os empresários que querem investir, né, na produção, na geração de emprego, nas indústrias brasileiras, ele vai restringir esses recursos, esses valores, e com isso vai desagradar muito o setor empresarial, né? E para prejudicar ainda mais, vai aumentar os impostos ainda para esses setores, né, que de certa forma vai causar aí um grande impacto nos lucros, né, das empresas, porque vai ter que arcar com esses aumentos, né. Por outro lado, os trabalhadores vai congelar os salários deles, ou seja,
o produto, né, os bens de consumo vão aumentando e o salário sempre congelado, né, não vão receber aumento. E para desagradar outro setor, vai também mexer com os militares, ou seja, reduzir benefícios para os militares. Bom, então esse conjunto de fatores, né, pessoal, vai gerar uma inflação muito alta, né? Os preços vão aumentar muito. A paralisação do setor produtivo também vai ocorrer, né? As indústrias cada vez produzindo menos, né? Os negócios, os investimentos cada vez menos sendo desenvolvidos, né? E então vai despertar uma reação aí no Congresso brasileiro, né? Ou seja, o Congresso brasileiro vai começar a boicotar o governo de Jânio Quadros. De que forma? Paralisando, né, todas as propostas que vinha de Jânio, quando chegava no Congresso, ou era impedida, ou era vetada, ou andava passos lentos, né? E no caso aí, era uma forma, né, de boicotar o governo de Jânio. Por outro lado, né, diante dessa política, dessa eh, devastação, né, na política voltada para o crescimento econômico, voltada para os trabalhadores, a UDN, que era uma aliada de Jânio, começa a criticar Jânio, né, por causa da sua política, principalmente quando Jânio ele vai romper, não romper, né, vai se posicionar neutro na Guerra Fria, é, de uma forma a não pender nem por um lado, né, apoiando os Estados Unidos e nem por um lado apoiando a União Soviética. Ou seja, vai manter uma neutralidade, mantendo uma relação com os dois países, sem mostrar de que lado ele era contra e sem mostrar de que lado ele era a favor. Então isso abalou muito as relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, provocando aí uma insatisfação no governo americano que era demonstrada por meio de Carlos Lacerda da UDN, que criticava Jânio, o governo Jânio a todo momento, na rádio, na TV, e então vai começar aí a Jânio a despertar insatisfação em vários setores, né? Na classe política, na classe econômica, na classe social. Então muitos vão ficar enfurecidos com o governo Jânio e então é, surgem novos episódios, né, da política internacional que Jânio também vai demonstrar, o seu total distanciamento, né, dos Estados Unidos, principalmente quando na Guerra Fria os Estados Unidos vai tentar, né, fazer a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, para tentar invadir Cuba do regime socialista. Jânio então vai criticar veementemente essa invasão e, e vai provocar ainda mais, né, uma insatisfação do governo americano e as relações vai estar bastante aí abaladas, né? Jânio não estava nem aí para que achava os Estados Unidos, para que achava Carlos Lacerda no Brasil, né? E cada vez mais fazendo uma política de total desacordo com os interesses internacionais, no caso dos Estados Unidos. Outro agravante vai ser quando Jânio vai reatar as relações com a União Soviética, que estava rompida, né, desde a época do governo Getúlio Vargas. Então, Jânio vai se aproximar da União Soviética e não só da União Soviética, como a China também vão fazer muitos negócios, né, muitas relações comerciais. E aí, então, Jânio recebe mais críticas, né? E não para por aí, né? Para quem achou que parou por aí, não para por aí. Ele vai ser mais criticado ainda, né? Quando ele vai receber Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, né? Vai receber no Brasil e vai condecorar o, o Che Guevara com uma das maiores honrarias que o Brasil pode, né? Condecorar alguém, ou seja,
a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma espécie de, né, medalha aí de condecoração a Che Guevara pelos feitos que ele fez da Revolução. Então, olha aí a coragem de Jânio, né? Muitos tinha Jânio como louco, né? Em fazer uma política dessa, fazer um gesto político desse. E então agora ele vai aguçar uma insatisfação, né, uma repulsa de outro setor, que é os militares. Né? A UDN, né, vai também aí se aliar aos militares nessa crítica e vai começar a associar Jânio como um aliado dos comunistas, né, que pode trazer o comunismo para o Brasil, né, ou coisa parecida, e isso vai desgastando cada vez mais, né, Jânio no cenário político, certo? Bom, em relação à sociedade, né, teve esses problemas aí que eu já comentei. Ele vai interferir mais nos costumes da sociedade, como por exemplo, ele vai proibir as corridas de cavalo, vai proibir as mulheres de usar biquíni em locais públicos, vai proibir a briga de galo, que existiam muitas no Brasil. Então, no setor, né, da classe social que tinha esses costumes, Jânio vai proibir isso, né, causando ainda mais satisfação perante a sociedade. Né? Então, ele começava então a receber crítica de todos os lados, do setor econômico, do empresarial, da sociedade, dos trabalhadores, né, como um todo, dos militares, né? E então chega aí um momento que Jânio não aguenta, né, tanta pressão. Em 1961, Jânio ele vai renunciar, né? Ele acha melhor renunciar porque ele não vai conseguir governar diante de tanta pressão, diante de tanto boicote dentro do Congresso Nacional também. E ele fez isso para ver se ele iria receber algum apoio de alguém, né? E pelo contrário, né? Ele foi totalmente, ou seja, o pedido foi totalmente aceito, né? Pelo Congresso, ninguém se manifestou. Ele achou que ele tendo o seu vice, que era João Goulart, que era um político mais aproximado aí com a população, né, um populismo aí que ele herdou do governo Vargas, um político mais próximo da classe trabalhadora, achou que não os setores, né, das forças políticas não ia aceitar essa renúncia por causa de Jango, né, que tem essa aproximação com os trabalhadores. Ele se enganou, né? Então foi muito aceito. E aí ele renunciando, quem assume, no caso, por direito, de acordo com a Constituição, é o vice. Então, o vice Jango se torna presidente. Mas, né, as forças políticas, né, de oposição, como a UDN e os militares também, começam a conspirar aí um golpe, né? Começa a conspirar um golpe no sentido de fazer com que Jango, né, João Goulart, não assuma a presidência. Ou seja, era então aí um ensaio da ditadura militar, né, no Brasil. Era um ensaio do golpe no Brasil. Então, o que começou a ocorrer? As classes que apoiavam João Goulart começam então a fazer um movimento, né, chamado aí de campanha da legalidade, que era fazer com que os setores de oposição deixasse que Jango cumprisse, né, o seu direito de assumir a presidência, ou seja, de seguir a Constituição, de seguir a legalidade. Né? Bom, então o Leonel Brizola, né, um político muito conhecido no Rio de Janeiro, que encampou essa campanha para que a Constituição fosse seguida, né, fosse respeitada. E aí então, em 1961, né, olha aqui, Jânio Quadros, aqui o jornal, né, onde mostra o Globo, Jânio renunciou, né,
E aqui o governo João Goulart, que começa em 1961. João Goulart, esse senhor aqui, né? Bom, então, Jango assumindo, ele vai ter que enfrentar a oposição, né, que eram os militares, e a UDN, né? Eles, mesmo Jango, né? Falo Jango, pessoal, porque é o apelido de João Goulart, tá? É a mesma coisa. Quando Jango, então, ele assume, essas forças de oposição não vão deixar ele em paz, né? Vão estar sempre tramando algo para poder fazer com que Jango não governasse, porque já sabia do seu histórico, né? Um político aliado aos trabalhadores, ao sindicalismo, um político voltado para as questões dos direitos trabalhistas, né? Então, essa oposição não queria um governante atrelado a essas matrizes, né, sociais, populares. A oposição queria um governo mais liberal, um governo mais aliado ao capital estrangeiro, aos investidores estrangeiros, a linha política econômica americana, né? E aí, então, como se não bastasse, foi feito, né, imposto a meio que imposto, né, a Jango a cumprir uma decisão de que ele poderia governar, mas tinha que seguir um modelo de governo chamado parlamentarismo, onde quem ia ter poder de decisão em muitas coisas era o parlamento, e Jango cada vez menos poderes para poder tomar as decisões que levariam o rumo do país. Bom, no caso aí, a campanha legalista, né, formada por Leonel Brizola, um dos líderes, falou: não, isso não está na Constituição, né? A Constituição que rege o nosso governo é o presidencialismo, a república presidencialista. Mas enfim, Jango então, né, aceitou meio que uma proposta dessa oposição a de seguir um plebiscito que era o que? Fazer com que a população escolhesse uma linha de governo, né, para ser seguida, ou seja, parlamentarismo ou presidencialismo. No caso aí, o plebiscito então ele foi feito, né? Ele sendo feito, seguiu então a vitória, né, do presidencialismo. Bom, o presidencialismo surgindo em 1963, Jango sai vitorioso, né? Ele vai poder ter plenos poderes para governar. Bom, ele governando, vai iniciar o seu governo, então ele vai apresentar o chamado plano trienal, né? Esse plano trienal era o que? Um plano, né, de que em 3 anos, né, ele iria propor reformas chamadas reformas de base, que estava ligado aí à liquidação dos latifúndios improdutivos, ou seja, o fim daqueles grandes donos de terras que tinham as terras só que não produzia nada nela. Quem não produzisse nada, as terras ia ser feita uma chamada reforma agrária, ia ser dado às famílias para produzir na terra. Nada mais justo, né? Porque uma terra improdutiva tem que ser passada para outra que produz, né? No caso aí, havia muitas pessoas com imensidões de terras e não produziam. Outro detalhe, a redução da dívida externa, propor, né, que o Brasil começasse a pagar essa dívida externa que estava altíssima, né? Outro detalhe, a nacionalização das refinarias de petróleo, ou seja, as refinarias estrangeiras estavam tomando conta do Brasil, né? Então ele ia propor o seguinte: olha, as empresas estrangeiras vai passar a ser nacionais, ou seja, uma empresa estrangeira não poderá mais ter, né, empresas aqui, e tudo vai passar a ser de caráter do Estado brasileiro. Outra política que ele propôs a combater, né, é a política da alta da inflação,
ou seja, reduzir, né, estabilizar essa inflação e depois fazer com que ela diminuísse, assim os preços dos produtos começassem a ser mais acessíveis à população. Os trabalhadores rurais, todos iriam estar inclusos na CLT, ou seja, os trabalhadores rurais iriam ter os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos da cidade, da indústria, né? Algo que Vargas não fez, então ele iria fazer, né? Incluir esses trabalhadores rurais na CLT, né? Nas leis trabalhistas. Bom, isso perante ao lado dos trabalhadores foi muito bom, né? Agradou muito. Por outro lado, desagradou os grupos, né, conservadores, né? Ou seja, os grandes latifundiários, os grandes empresários, os grandes investidores estrangeiros, né? E eles então começam a criticar Vargas por isso, porque esses setores não querem perder nada, né? Não querem dividir, né? Riqueza, patrimônio, né? Começa então a criticar Vargas, chamar ele de comunista, de sindicalista, né? E aí ele vai sofrer uma pressão do Congresso que vai, ao saber dessas reformas, o Congresso meio que vai barrar, né, essas propostas, não vai fazer com que caminhe, né, não ande. Então, Jango vai ter um problema aí na sua governabilidade, né? Ele vai ser impedido por essas forças de oposição a não melhorar as condições de vida do trabalhador, da cidade, trabalhador do campo, né? Da sociedade como, digamos assim, a maioria, grande parte da sociedade, né? Bom, então, Jango, ele vai esse foi o plano trienal, né? E aí então ele vai mostrar esse plano trienal para a sociedade, né? Ou seja, ele vai então mostrar, né, todo o seu desenvolvimento, né, da sua política nas chamadas reformas de base, que vai ser apresentado para a população esse plano trienal, essa reforma de base, né, que no caso aí, o plano trienal foi o que eu falei, a reforma de base, ela estava aí mais na base, mais no grosso da sociedade, né? Que era reforma agrária, reforma eleitoral, reforma educacional, reforma da arrecadação de impostos, reforma urbana para modernizar a cidade, né? Então, tinha essas questões aí para ser tratada, né? Melhorar a educação, melhorar o sistema de escolha de candidatos para nas eleições, distribuição de terra, impostos também, né? Fazer com que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Então ele iria expor esse plano trienal, iria expor essas reformas de base lá no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e foi feito isso, né, atraindo aí mais de 50 mil pessoas no dia, né? Bom, isso sendo feito, né, ele vai atrair muitos, né, seguidores, né, principalmente aqueles que irão se beneficiar, né, a classe trabalhadora, só que ele vai desagradar grande parte da sociedade, né, grande parte da sociedade não vai se sentir representados, né, como eu disse também, a elite, né, proprietários rurais, setores industriais, né, começam a criticar Jango de novo, e aí então esses setores de oposição começam a fazer o mesmo também, né, começa a criticar e vai fazer essas críticas, né, com outro movimento para aglutinar pessoas para criticar Jango, que vai ser o movimento apoiado pela igreja, incentivado pela igreja católica, que vai ser a Marcha da Família com Jesus pela Liberdade, ou seja, né, que vai atrair aí, ó, isso aqui é uma foto da época, que vai atrair mais de 500 mil pessoas na cidade de São Paulo, né,
Então, esses setores de oposição, igreja e grandes empresários, a elite, né, vai começar a criticar Jango e seus apoiadores de incentivar a desordem, incentivar, né, a bagunça, as greves, né, incentivar tudo aquilo que eles acreditam que não é o correto a ser seguido, né? Bom, esse movimento começa a crescer. Os militares, vendo que é um movimento grande, né, um movimento que atraiu muitos seguidores, eles vão começar a articular a derrubada de Jango, né? E começa também a observar que os militares eles vão ter apoio, né, da classe média, urbana, da igreja e também de outros partidos, ou seja, os militares dão poder, ou dão um golpe e os outros setores, né, da elite, da sociedade e da igreja e dos partidos vão contribuir, né, por esse golpe, vão deixar que isso ocorra. Então, em 31 de março de 1964, né, Jango foi deposto, ou seja, os militares retiraram Jango do poder. Jango, para não ser pego, né, foi exilado, né, ou seja, ele fugiu, né, se exilou e pediu guarida, né, moradia para o país vizinho que era o Uruguai, né? E então, nesse período, início aí, né, 31 de março de 1964, acaba-se aí o período, o fim do governo populista, né, que vai então iniciar um outro governo que nós vamos ver no próximo capítulo, que é o governo militar, né, o governo autoritário, que começou a perseguir os seus opositores, né, começou a censurar os meios de comunicação, né, os órgãos de imprensa, um governo que se valeu da, da imposição de uma política, né, onde não havia diálogo, não havia discussão, né, e sim o autoritarismo, né. Então é isso que nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Não deixe de fazer o registro de vocês, né, para aí depois fazermos uma atividade lá no chat, tá ok? Então é isso, tudo de bom, até mais, tchau.